Pessoal, tudo bem? O vídeo é sobre a relação entre doença autoimune e o estresse. Ou seja, será que as pessoas diagnosticadas com estresse, seja ele pós-traumático ou não, têm maior risco de doença autoimune? Então, essa foi a pergunta de um estudo no JAMA, um jornal de medicina grande, e a gente vai abordar ela nesse vídeo, tá bom? Então, o estudo foi feito desde 1981 até 2013 na Suécia. Então, esse foi o período de análise. A média dos pacientes, 41 anos. Então, para ser mais direto aos resultados, depois a gente vai explorar um pouquinho mais a questão das doenças autoimunes, por que esses resultados são importantes, quais que são os fatores envolvidos, tá? Então, basicamente, os resultados foram o seguinte. No grupo que foi diagnosticado com estresse, tá? Para cada 1.000 pessoas, 9 pessoas apresentaram doença autoimune. No grupo que não tinha diagnóstico de estresse, ou seja, que não se apresentava num estresse, em estado de estresse, seja ele mental, seja ele pós-traumático, apenas 6 pessoas. Ou seja, segundo o estudo, houve maior risco de desenvolvimento de doença autoimune nas pessoas que tinham estresse, tá? Outra questão interessante é que foi verificado que as pessoas, quando utilizavam inibidores da recaptação da serotonina, ou seja, antidepressivos, diminuíam o seu risco de apresentarem doença autoimune, tá bom? Então, são interessantes os resultados. Mais uma vez, a interferência do estresse nas doenças. Então, já foi provado em doenças cardiovasculares, tem hipóteses em neoplasia, em doenças crônicas, de modo geral, já está bem estabelecido, e agora em doença autoimune. Como eu sempre falo, uma questão, antes o exercício físico, a alimentação não estava tão bem estabelecida com as doenças, hoje está. E agora, o outro fator que cada vez mais vem sendo bem estabelecido, sua relação, seu fator de risco com as doenças, são o fator estresse, ansiedade, depressão. Todos esses fatores cada vez mais vêm sendo bem estabelecidos como fator de risco. Então, assim, é importante você, se sentindo num período de estresse, e esse estresse prolongado, e você não está conseguindo lidar, você se autoavaliar e procurar profissionais que possam te ajudar. Isso vai trazer repercussões não só de perda de produtividade, de perda de relações pessoais, mas também de perda de saúde, tá? Então tem várias explicações para isso. O próprio estresse aumenta muito ali a liberação de cortisol, né, que é um hormônio que vai atuar desnivelando outros hormônios, e você vai vai acarretar um desequilíbrio hormonal. Outra questão é um estado de inflamação crônica por liberação de citocinas. A própria questão de neurotransmissores parece que também está envolvida com o estresse, então você tem menos neurotransmissores relacionados ao bem-estar em períodos de estresse. Isso é importante. Mais uma coisa do estudo, lembrando que assim, as pessoas com estresse pós-traumático apresentaram índices de doença autoimune ainda mais elevados. O estresse pós-traumático é uma condição extremamente difícil de lidar e ela está correlacionada com uma série de intercorrências de saúde, né? As doenças autoimunes, elas vêm crescendo a sua prevalência, e é uma doença difícil pelo seguinte fato: ela tem controle, porém, os fármacos utilizados, sejam imunossupressores ou sejam terapias biológicas, elas são de extrema dificuldade de segmento a longo prazo, porque elas apresentam uma série de efeitos colaterais para o paciente, tá? Então, assim, são doenças extremamente difíceis de lidar, e aqueles casos que você não responde a essas terapias imunossupressoras, você tem pouca coisa para se fazer, tá? Então, identificando os fatores de risco e os fatores de causa dessas doenças autoimunes, é extremamente importante estar atuando em cima deles. Então, assim, para a diminuição do estresse, é lógico que é uma coisa cada vez mais científica. Então, se você tem um estresse crônico elevado, ou principalmente o estresse pós-traumático, nem se fala, que aí você tem que procurar um psiquiatra de fato. No entanto, no estresse crônico, na ansiedade
generalizada, procure um profissional ou uma equipe multidisciplinar para lidar com isso. Então, desde alimentação, desde exercício físico, desde higiene do sono, até de estratégias com psicólogos, com coach e com outros profissionais que te auxiliem, para você não perder sua produtividade, suas relações e sua questão de saúde, tá bom, pessoal? Então, isso é muito importante. O estresse é um fator de risco cada vez mais bem estabelecido. Sempre se lembre disso. Já foi o fumo, já foi a bebida, o sedentarismo, a alimentação cada vez mais bem estabelecida e agora o estresse. Em pouco tempo nós vamos conseguir quantificar isso. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.